Muito bem, meus irmãos, minha irmã querida, meus irmãos queridos, Washington, Anderson, João, boa noite a todos. Hoje é dia 10 de novembro de 2021 e nós estamos recomeçando o nosso estudo da noite, continuando, como a gente sabe, o capítulo Bem-aventurados os que são misericordiosos, que nós iniciamos na semana passada. Então, para aqueles que não me conhecem, que vão ver depois, né? Meu nome é Jorge Caldeira, isso faz parte de um ciclo de estudos que já vem há algum tempo. Toda semana a gente estuda um pouco do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos foi passado por Kardec. Para aqueles que tiverem interesse, aqui está o copinho d'água para fluidificar, que nossos irmãos da espiritualidade vão estar fluidificando para que a gente possa se beneficiar desse medicamento. Bom, vamos começar então lendo uma página, e eu selecionei a página do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, item 20, O Companheiro. Lembrando que o capítulo 10, né, que é esse, é sobre os misericordiosos, sobre a misericórdia, né? E só para lembrar quem não estava aqui na última semana, a etimologia da palavra misericórdia, né, quer dizer compaixão, coração compadecido. Misericórdia, miseratio, cordis. Cordis, coração, miseratio, compadecido, compaixão. Então vamos lá. O companheiro de Emmanuel. Ele começa dizendo o que está em Mateus, Jesus dizendo em Mateus 18, 33. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E aí vai então Emmanuel elaborar sobre essa frase de Jesus. Em qualquer parte, o homem não pode agir isoladamente em se tratando da obra de Deus, que se aperfeiçoa em todos os lugares. O Pai estabeleceu a cooperação como o princípio dos mais nobres no centro das leis que regem a vida. No recanto mais humilde, encontrarás um companheiro de esforço, e em casa ele pode chamar-se pai ou filho. No caminho, pode denominar-se de amigo ou de camarada de ideais. No fundo, há um só Pai, que é Deus, e uma grande família que se compõe de irmãos. Se o Eterno encaminhou ao teu ambiente um companheiro menos desejável, tem compaixão e ensina sempre. Eleva os que te rodeiam, santifica os laços que Jesus promoveu, a bem de tua alma e de todos os que te cercam. Se a tarefa apresenta obstáculos, lembra-te das inúmeras vezes em que o Cristo já aplicou misericórdia ao teu espírito. Isso atenua as sombras do coração. Observa em cada companheiro de luta, ou um dia, uma bênção e uma oportunidade de atender ao programa divino acerca da tua existência. Há dificuldades e percalços, incompreensões, desentendimentos? Usa a misericórdia que Jesus já usou contigo, dando-te uma nova ocasião de santificar e de aprender. Graças a Deus, que assim seja. Eu ia pedir então a nossa querida irmã Ivana para fazer a prece de início do nosso trabalho de hoje. Obrigada, boa noite a todos. Então, Tá dando para ouvir? Sim, perfeitamente, Ivana. Queria agradecer a Deus a oportunidade de estarmos juntos aqui mais essa noite, de estudo, de aprendizado, de amor, e dizer que, rapidamente, que é uma surpresa, assim, que vocês têm me feito esses dias todos, me dando essas oportunidades, e me sinto bastante grata.
querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, irmã Laura e todos os nossos amigos espirituais que estão aqui presentes nessa noite, nos dando a oportunidade de aprender, de ouvir, de escutar todas as palavras que o nosso irmão Allan Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo. É com todo o meu coração que eu agradeço por podermos fazer parte desse grupo. Peço aos espíritos de luz que nos acalmem o coração, para que toda palavra seja acolhida e entendida de forma que ajude a mim e ajude a todos nós e que possamos ajudar a todos os outros. Então, Mestre Jesus, o seu amor, o seu consolo seja conosco e que a nossa noite de estudo seja de muita paz. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Ivana. Obrigada. Bom, meus amigos, meus irmãos, minha irmã, continuando então no capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos. Na última semana, nós fizemos o primeiro encontro sobre esse capítulo, né? E recapitulando, nós vimos então aqueles itens do Evangelho: perdoai para que Deus vos perdoe, reconciliação com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave do olho, e não julgueis para serem julgados, atire a primeira pedra, aqueles que tivessem pecado. E estudamos, através daquele Evangelho, uma explicação mais ampla de Emmanuel para a parábola do bom samaritano, né? Que nos alertou, né, que a gente deveria ser misericordioso, não apenas com aquela vítima que tinha sido ferida pelos ladrões e malfeitores, mas que a gente deveria estender a nossa misericórdia e mesmo as nossas preces para o sacerdote e para o levita que passaram ao largo e se desviaram do caminho, para o hospedeiro que concordou em cuidar da vítima na ausência do benfeitor, para o próprio samaritano que, sem se preocupar com a origem daquele que estava caído, se ele era judeu, se ele era samaritano, se ele era ateu, se ele era inimigo ou não, ele queria era ajudar o coração compadecido para aquela pessoa que estava precisando de socorro, sem hesitação. E também dirigir nossas preces e misericórdias, como Emmanuel nos alertou, naquela releitura, estender as nossas preces aos malfeitores, para que eles se arrependessem e passassem a trilhar, quem sabe, o caminho do bem. E hoje, então, isso foi a última semana, no encontro de hoje nós vamos estudar as instruções dos Espíritos, que são apresentadas ali em duas partes: o perdão às ofensas e a indulgência. Como leituras adicionais, se vocês quiserem buscar, fica registrado, vai ficar gravado, evidente, o estudo sistemático da doutrina pela FEB, tomo 2, módulo 17, que fala a perfeição moral e também o progresso moral e o progresso intelectual. Sobre esse aspecto, o progresso intelectual está aí, né? Nas redes, na televisão, na tecnologia, nós estamos muito mais desenvolvidos intelectualmente do que moralmente. Então, vale a pena ler esse capítulo do progresso moral e progresso intelectual, essa dicotomia que existe entre os dois, né? Recomendo também como leitura adicional o Livro dos Espíritos, capítulo 8º, as questões de 776 a 785, que fala sobre a lei do progresso. Na 785, em particular, existe uma pergunta: qual é o maior obstáculo ao progresso? E a resposta que está lá é o orgulho e o egoísmo, né? Isso é quase que autoexplicativo, né? Então vamos começar hoje, então. Não é tão grande o nosso restante de capítulo, falando então sobre as instruções dos Espíritos, começando pelo perdão das ofensas. E aí existe uma instrução ali passada, em 1860, pelo Espírito Simeão,
em Bordeaux, na França. E ele começa com aquela pergunta que está lá no Evangelho Sinótico de Jesus: quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perdoarei não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Essas são, então, algumas palavras de Jesus que mais devem tocar a vossa inteligência. Isso que está falando é o irmão Simeão. Que mais deve tocar a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparai essas palavras misericordiosas com a prece que Jesus ensinou: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, respondendo a Pedro, então: tu perdoarás, Pedro, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, tantas vezes quanto ela te for feita. Ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmos que nos torna invulneráveis às agressões, aos maus tratos, às injúrias. Serás doce e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansuetude, e farás, enfim, para os outros aquilo que desejares que o Pai Celestial faça por ti. Aí tem a pergunta também: ele não te perdoou tantas vezes? Contastes, Pedro, o número de vezes que o seu perdão veio apagar as tuas faltas? Escutai, então, essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai-a a vós mesmo. Isso está dizendo, então, o irmão Simeão, lá em Bordeaux. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos no vosso amor. Daí, pois, e o Senhor vos recompensará. Perdoai, pois, o Senhor vos perdoará. Curvai-vos, e o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, e o Senhor vos fará sentar à sua direita. E ele continua, o irmão Simeão: ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que eu vos dirijo, da parte daquele que do alto dos esplendores celestiais vos vê sempre e continua com amor o trabalho ingrato que começou há 18 séculos. 18 séculos na época que estava escrito, né? Hoje só são 20 séculos. Perdoai, pois, aos vossos irmãos, continua o irmão, né? Simeão, como tendes necessidade de perdão. Se os atos deles vos prejudicaram pessoalmente, é um motivo a mais para seres indulgentes, pois o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. E aí ele vai arrematar: espíritas, não esqueçais jamais que tanto em palavras como em ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã. Se vos dizeis espíritas, sede, de fato, esqueçais o mal que vos tenham feito e pensai apenas numa coisa, no bem que puderdes fazer. Aquele que entrou nesse caminho não deve dele se afastar, mesmo que em pensamento, pois sois responsáveis pelos vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazei, pois, que eles sejam desprovidos de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que existe no fundo do coração de cada um. Feliz daquele que pode dizer cada noite ao dormir: nada tenho contra o meu próximo. É difícil. Bom, terminou aqui então a instrução do irmão Simeão. É difícil, reconheço. Eu acho difícil para mim mesmo. A gente vai comentar ao longo do dia de hoje, noite de hoje. Mas a gente tem que perseverar, não pode desistir, né? A gente vem sempre batendo nessa mesma tecla. O estudo é para nós mesmos, né? A gente refletir. É muito difícil ter indulgência, é muito difícil não olhar o argueiro no olho do outro quando a gente tem uma trava no nosso olho, né? Então é complicado, é bem complicado. Com seu Jorge Caldeira. Então,
essa era a parte do irmão Simeão na parte do perdão das nossas ofensas. Aí, logo a seguir, nesse finalzinho do capítulo, lá nas instruções, vem uma instrução de Paulo Apóstolo. Olha que interessante, né? Então, em 1861, em Lyon, na França, naquelas reuniões de Kardec, com aqueles seus amigos lá, do grupo lá de França, olha que graça, que bênção, né? Ele recebe a visita, numa dessas reuniões, do apóstolo Paulo. Vou só fazer um parêntese aqui. Podemos esquecer que o Espiritismo, nascente naquela ocasião, era a terceira revelação, como a gente já estudou outras vezes. Era a terceira revelação. É um plano muito bem elaborado pela espiritualidade, que começou com Moisés, continuou com Jesus, e a terceira revelação é o Espiritismo. Então, embora a gente ache surpreendente que o iluminado apóstolo Paulo, né, o apóstolo dos gentios, se deu ao luxo, ao trabalho de chegar ali numa reunião em Paris, desceu ali, Kardec, com aqueles outros que estavam ali, mas aquilo faz parte de um grande plano. A gente já viu aqui irmãos como São Luís, né, e outros tantos de escola. Aqui, então, nesse dia em Lyon, 1861, nós temos Paulo Apóstolo falando, então, sobre essa questão da misericórdia. E ele diz assim: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes prova de amizade. Perdoar aos inimigos é mostrar que nos tornamos melhores. Isso é barra, porque é difícil, como eu estava falando, né? Perdoar os inimigos, aqueles que te fizeram mal, aqueles que te puxaram o tapete, isso no nosso dia a dia comum, é difícil. Se a gente já, pelo menos, não odiar, não que desejar o mal do outro, já é um grande passo, é um bom negócio, não é? E, claro, se a gente puder conseguir, dependendo do nosso grau de evolução, perdoar sinceramente, e na última semana a gente viu que tem várias formas de perdoar, né? E a principal que se ali proclamava era aquela de perdoar vindo do coração. Essa é a mais difícil de todas, né? Então, é um passo de cada vez, dentro de cada um, dentro da sua possibilidade. Então, continuando aqui o que o Paulo estava nos dizendo, apóstolo Paulo, perdoar então, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Pois se fordes duros, exigentes, inflexíveis, rigorosos, até mesmo com uma pequena ofensa, como quereis que Deus esqueça que todos os dias tendes grande necessidade de indulgência? Infeliz daquele que diz: eu não perdoarei nunca, porque ele está pronunciando a sua própria condenação. Essa é uma noite de muita reflexão para nós, né? Como eu disse, conversando comigo mesmo. Difícil se lembrar no dia seguinte, mas a gente tem que se lembrar. E continua Paulo, então, apóstolo: quem sabe, se mergulhando em vós mesmos, não descobrireis que vós fostes o agressor. Olha só. Quem sabe se nessa luta que começa com um simples aborrecimento e termina numa ruptura, vós não destes o primeiro golpe. Se não vos escapou uma palavra ferina, se usaste de toda a moderação necessária, hoje é o dia da noite do puxão de orelha. Da carapuça, né? A minha já caiu há muito tempo, na minha cabeça. Sem dúvida, o vosso adversário está errado ao se mostrar suscetível, mas esse é ainda um motivo para seres indulgentes, continua Paulo Apóstolo, e para não merecer ele a vossa reprovação. Admitamos que haveis sido realmente ofendido, e nada fizeste numa dada circunstância. Quem diz que não haveis envenenado o caso com represálias e que não haveis
feito se transformar numa questão mais séria, o que facilmente poderia ter caído no esquecimento. Se dependia de vós, impedir as consequências e nada fizestes, sois realmente culpados. Admitamos, enfim, que não tenhais nenhuma reprovação quanto à vossa conduta. Tereis, então, o maior mérito se mostrardes clemência ao outro. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar, e é aquilo que eu tinha falado antes. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem do seu aniversário, eu lhe perdoo, enquanto interiormente guardam um segredo, um secreto prazer pelo mal que lhe acontece, dizendo para si mesma, que foi bem merecido. Quantos dizem, eu perdoo e acrescento, mas jamais me reconciliarei. Não quero vê-lo pelo resto da minha vida. É esse o perdão segundo o Evangelho? Pergunta Paulo Apóstolo. É claro que não, ele responde. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que coloca um véu sobre o passado. É o único que terá importância, pois Deus não se contenta com as aparências. Ele sonda o fundo do coração e os mais secretos pensamentos. E não se satisfaz com palavras e simples fingimentos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Então, as palavras de Paulo, nesse dia, em Leão, foram muito duras, e são válidas até hoje, né? Nesse ponto aqui, falando do perdão, falando do exemplo do apóstolo, né? Vamos falar um pouco de Pedro. E eu trouxe para vocês um texto lindíssimo da Antologia Mediúnica do Natal, que foi passado no Rio de Janeiro, na FEB, em 1982, na página 166, e se chama Pedro e Aniceto. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, mas não é tão comum esse texto, então talvez não tenham lido. Qual é o cenário? Então nós estamos lá com Pedro, ex-pescador galileu, feito por Jesus, um pescador de almas, um pescador de homens, um evangelizador. Já estava com mais de 80 anos e cabelos brancos quando ele foi arrancado do cárcere romano e ele ficou preso em Roma. Tem um nome, o lugar que ele ficou preso, tem um lugar de visitação, acho que é o cárcere Mártimo, se eu não estou enganado. E ali ele foi, nesse dia, tirado dali do cárcere e foi crivado de injúrias pela multidão furiosa. Aliás, tem um filme na televisão, no Netflix, que eu vi outro dia, falando sobre essa parte de Pedro nesse cativeiro, nesse cárcere em Roma. É muito interessante esse filme. Acho que vale a pena procurar, não me lembro do título, se eu achar, depois boto no grupo. Então, ele foi arrancado ali. Esse é o cenário que eu estou primeiro estabelecendo o pano de fundo, né? Ele foi tirado ali e levado frente àquela multidão furiosa que o acompanhava no caminho para a crucificação. Nós sabemos que Pedro foi crucificado. Desolados e misturados na multidão, os companheiros cristãos de Pedro só podiam observar o seu passo firme e sereno, que não revidava ódio algum àqueles verdugos. Pedro apenas orava, rogava a providência divina, o envio dos mais obreiros para substituí-lo quando ele partisse, na continuação do cultivo da boa nova pelo mundo. Vários soldados da escolta tiveram parentes enfermos curados por Pedro. E também ali, em segredo, tristes, cabisbaixos, lamentavam por tamanha crueldade.
mas não podiam fazer nada. Destoando-se deles, desses reconhecidos, que foram ajudados por Pedro, destoando-se deles, estava um guarda pretoriano, Sertório Aniceto, que fazia questão de quebrar aquela atmosfera de reverência, de êxtase que se fazia, e falava um monte de ofensas e impropérios, chamando-lhe de judeu sujo, lixo humano, que não servia nem para morrer no fogo dos postes do circo, ladrão imundo que abusava da crendice do povo. Era muita ofensa feita pelo Sertório Aniceto. O apóstolo, no entanto, a gente chega até a ficar emocionado com uma situação dessa, né? Imaginando aquele cenário. O apóstolo, no entanto, apenas contemplava o céu escaldante daquela tarde e orava em silêncio. No entanto, ele regressava pela imaginação à Galiléia distante, buscando Jesus em pensamento. Sentia a brisa fresca do mar da Galiléia impulsionando as velas das barcas do lago de Genezaré que levavam Jesus para pregar nas margens. Olha que coisa linda, né? Enquanto os outros estão falando, estão fazendo injúrias, ofensas, esse Aniceto xingando, ele não está nem ali, está viajando, está lá vendo Jesus no mar da Galiléia, orando. É preciso muita elevação para poder estar numa situação dessa, né? No alto da colina, ele foi despido pelos soldados e teve os pés e mãos pregados à cruz improvisada, semelhante ao Cristo no Calvário de Jerusalém. Contudo, com a mente voltada ao reencontro com o saudoso, querido mestre, no paraíso, quase não notou a dor física do martírio. Ele aguardava paciente a derradeira expiração na cruz de Roma. O Aniceto, soldado, não o perdia de vista. E reparando que o crepúsculo baixava, atirou-lhe uma pontiaguda pedra, que aqui está dita como calhau, é uma pedra, um seixo. Atirou a pedra na cabeça de Pedro e gritou: "Morre, bruxo!" O apóstolo observou que o sangue começava a esguichar, mas sem qualquer reação. Rendeu-se a um torpor, qual se fosse repentinamente anestesiado por um sono brando. Logo que Pedro estava livre do corpo, tinha desencarnado, crucificado e sem vida, alheio à algazarra em torno, ele contemplava o firmamento que se abria em estrela e espíritos fulgurantes, quando Jesus desceu, sorrindo, e o Nazareno acolheu o velho e feliz discípulo nos braços, carregando-o igual uma criança frágil junto ao coração. No plano maior, Pedro recuperou-se perispiritualmente por várias semanas, numa instância reservada pelo próprio Cristo. E, em certo momento, o mestre avisou-lhe que deveria se separar dele. E aí Pedro perguntou: "Senhor, aonde vais?" Perguntou o apóstolo surpreso. Aí o Nazareno respondeu: "Da luz celestial onde estavam, né?" Apontou uma parte escura do espaço, onde está o nosso planeta, dizendo: "Pedro, enquanto houver um gemido na terra, não me será lícito repousar." E aí Pedro respondeu: "Então eu também vou." E retornaram a Roma, os dois, parando no grande cemitério da Via Ápia, obscurecido pela noite. O discípulo emocionado ouvia vozes invisíveis e celestiais entoando cânticos de louvor ao Natal que estava se aproximando. No século I, não era comemorado ainda o Natal pela maioria dos homens. "Pedro, alguém te chama", disse-lhe Jesus. Olha agora, hein? Ali estava o soldado Aniceto, com o seu filhinho em febre, rogando mentalmente como um último recurso, pensando no feiticeiro cristão, Pedro, que curou a tantos, segundo diziam, pedindo que se apiedasse daquele pequeno inocente seu filho.
sentindo instintivamente a presença espiritual de Pedro, o carrasco do apóstolo expunha-lhe os remorsos que amargavam no seu coração e pedia-lhe perdão. Pedro, invisível aos olhos comum, curou o menino com passes magnéticos e beijou a fronte de Aniceto, o pai. Aniceto imediatamente compreendeu que fora auxiliado pelo cristão que ele próprio ajudara a crucificar. Para aquele rude legionário de César, naquele momento, começava uma nova vida. E para Simão Pedro, o serviço continuou e continua junto com Jesus até hoje, para o nosso benefício. Essa passagem, então, irmão e irmã, é lindíssima. Bem, então, continuando no Evangelho, nós temos agora, depois dessas duas instruções iniciais, nós temos uma parte dedicada à indulgência, sobre a indulgência. Eu que vou falar rapidamente, porque até me sinto constrangido. Nosso irmão Anderson tem 1 hora de palestra sobre a indulgência, maravilhosa palestra. Então, com certeza ele estudou muito mais sobre a indulgência do que eu. E falar em indulgência, ainda hoje eu estava, antes de me preparar para essa reunião, eu estava pensando assim, caramba, aqui está dito assim, né? A indulgência não vê as faltas alheias, ou se as vê, evita comentá-las e divulgá-las. E aqui nessa parte, a indulgência no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Desculpa, nós temos aqui 4 espíritos de luz. O espírito de José, em Bordeaux, 1863. João, bispo de Bordeaux, 1862. De Fetre, bispo de Nevers, em Bordeaux. E São Luís, mais uma vez aparecendo, em Paris, 1860. E aí, como eu estava dizendo, a indulgência não vê as faltas alheias, ou se as vê, evita comentá-las e divulgá-las. E eu estava, como eu estava dizendo, né? Hoje eu estava meio nervoso durante o dia, que eu faço parte de conselho do condomínio. E é duro ter indulgência fazendo parte do conselho de um condomínio. A pior coisa que tem é a administração de um condomínio. Então, a primeira coisa que eu preciso para praticar a indulgência é sair do conselho, porque não é fácil. Não é fácil. Aí, continuando aqui no Evangelho, só para dar uma relaxada, continua lá os nossos irmãos de luz. Pelo contrário, evita comentá-las e divulgá-las. Evita que se propaguem aquelas faltas dos outros, né? E se a maldade os descobre, tem sempre uma desculpa para amenizá-las. Esse é o que ele prega que nós devêssemos fazer, né? A gente primeiro não fala. Evita comentar. E se falar, vê se não é uma maldade que está ali escondida. E aí procurando sempre uma desculpa para amenizar aquela falta, ou uma desculpa plausível, séria, e não daquelas que, parecendo atenuar a falta, fazem até sobressair a falta com maldade, com astúcia. E aí tem uma outra parte nesse finzinho, né, sobre a indulgência, que pergunta assim: é permitido repreender os outros, observar as suas imperfeições e divulgar o mal alheio? São Luís, em Paris, 1860. E a resposta é preciso fazê-lo com moderação, com um objetivo útil, estou vendo a hora aqui, objetivo útil, e não pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a censura é uma maldade, e no primeiro caso é um dever que a caridade manda cumprir com todas as cautelas possíveis. Né? Então, repetindo, é permitido repreender os outros, observar as suas imperfeições e divulgar o mal? Então, a resposta é, no último caso, a censura é uma maldade. E no primeiro, é um dever que a caridade manda cumprir com cautela. E aí, outra pergunta. É repreensível observar as imperfeições dos outros
quando não resulta proveito algum para eles, e mesmo que não as divulguemos? Resposta: tudo depende da intenção. Certamente que não é proibido ver o mal, quando o mal existe. Seria mesmo inconveniente ver só o bem por todas as partes. Essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer essa observação em detrimento do outro, desacreditando-o, sem necessidade diante da opinião pública. E uma terceira pergunta: há casos nos quais seja útil mostrar o mal alheio? E a resposta é: se as imperfeições de uma pessoa prejudicam apenas a ela mesma, não há jamais utilidade em divulgá-las. Mas se elas podem prejudicar os outros, é preferível, então, pensar no interesse da maioria, ao invés de uma só pessoa. Ou seja, se aquele mal possa prejudicar um grupo de pessoas, então vale a pena divulgar. Assim, ó, abre o olho, fique esperto com aquele dali, porque vai fazer mal a um grande grupo de pessoas. Mas também, ainda assim, ele recomenda que se faça com cautela e discrição. E aí, eu me lembrei de buscar fora do Evangelho, não sei se você já viu, se conhece, com certeza sim, mas vale a pena lembrar, as 3 peneiras da sabedoria de Sócrates, não é? Rapidinho. Um rapaz procurou a Sócrates, filósofo, e disse-lhe que precisava contar algo sobre alguém. Sócrates, que estava lendo um livro, ergueu os olhos e perguntou ao rapaz: o que você vai me contar já passou pelas 3 peneiras? 3 peneiras? Indagou o rapaz. Sim. A primeira peneira é a verdade. O que você quer me contar dos outros é uma verdade? É um fato? Caso você tenha ouvido falar, mas não tem certeza da sua veracidade, a coisa deve morrer aqui mesmo. Aliás, um parêntese aqui. Nesse momento de fake news, de informações truncadas, de meias-verdades, de verdades só de um lado, que a gente está vivendo nas redes sociais, nos telejornais, enfim, nesse dia a dia hoje conturbado, essa primeira peneira da verdade deveria estar no nosso dia a dia. O que nós vamos falar foi checado? Hoje tem até instituto para verificar a veracidade daquela informação, e o YouTube, o Facebook cancelam você se você estiver replicando, estiver compartilhando uma coisa que não é verdade. Não é? Então, é a primeira peneira de Sócrates, peneira da verdade. E aí Sócrates continuou. Suponha que seja verdade. Deve, então, passar pela segunda peneira, a peneira da bondade. O que você vai contar é uma coisa boa? Ajuda a construir ou destruir o caminho, a fama do próximo? E a terceira, se o que você quer contar é verdade e é boa, então tem que passar pela terceira peneira, a necessidade. Convém contar? Resolve alguma coisa? Ajuda a comunidade? Pode melhorar o planeta? E aí Sócrates arremata. Se passou pelas 3 peneiras, conte. Tanto eu como você iremos nos beneficiar. Caso contrário, esqueça e enterre tudo. E aí eu citei aqui também um provérbio chinês ou árabe, mas não se sabe sua verdadeira origem. Há 3 coisas que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. E eu acrescentaria uma 4ª, a lágrima derramada. Então, se você lançou uma flecha, ela não volta. Vai ferir se acertar. A palavra que você disse, ainda que você se arrependa e peça perdão, foi dita. Vai caber ao outro se perdoar ou não. E a oportunidade perdida, aquele cavalo selado que passou com a sua oportunidade, você não montou nele. E a 4ª que eu falei, a lágrima derramada, também não volta. Ainda que aquele que te magoou possa te pedir perdão, te desculpar, você já chorou, não é verdade? Então, é isso. Essas 4 coisas não voltam. Então, a gente deveria refletir um pouco. Bom, finalmente nós estamos chegando já quase que ao fim. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Ainda temos um tempinho. Eu peguei um texto. Por que eu peguei esse texto agora? Como a gente já começou há algumas semanas passando pelo irmão Anderson, pelo irmão João, pelo irmão Guilherme,
e comigo agora, com misericórdia, bem-aventurados os misericordiosos, nós estamos falando nada mais, nada menos do que o Sermão da Montanha, como já foi comentado anteriormente. E aí, o irmão X, Humberto de Campos, tem o livro Cartas e Crônicas, que no seu item 36 tem lá uma versão moderna do Sermão da Montanha, que vale a pena a gente compartilhar com vocês e lendo aqui. Respondendo então ao companheiro que lhe havia solicitado uma tradução moderna, naquela época, né, do Sermão da Montanha, o velhinho amigo deteve-se no capítulo 5 do apóstolo Mateus e falou com voz cheia e vibrante. Bem-aventurados os pobres de ambições escuras, de sonhos vãos, de projetos vazios e de ilusões desvairadas, que vivem construindo o bem, com o pouco que possuem, ajudando em silêncio, sem a mania da glorificação pessoal, atentos à vontade do Senhor e distraídos das exigências da personalidade, porque viverão sem novos débitos, no rumo do céu, que lhes abrirá as portas de ouro, segundo os ditames sublimes da evolução. Bem-aventurados os que sabem esperar e chorar, sem reclamação e sem gritaria, suportando a maledicência e o sarcasmo, sem ódio, compreendendo nos adversários e nas circunstâncias que os ferem, abençoados aguilhões do socorro divino, a impeli-los para adiante na jornada redentora, porque realmente serão consolados. Bem-aventurados os mansos, os delicados e os gentis que sabem viver, sem provocar antipatias e descontentamentos, mantendo os pontos de vista que lhes são peculiares, conferindo, porém, ao próximo o mesmo direito de pensar, opinar, experimentar, de que se sentem detentores, porque respeitando cada pessoa, cada coisa em seu lugar, tempo e condição, equilibram o corpo e a alma no seio da harmonia, herdando longa permanência e valiosas lições na terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, aguardando o pronunciamento do Senhor. Através dos acontecimentos inelutáveis da vida, sem querelas nos tribunais, sem papelórios perturbadores, que somente aprofundam as chagas da aflição e aniquilam o tempo, trabalhando e aprendendo sempre com os ensinamentos vivos do mundo, porque efetivamente um dia serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, que se compadecem dos justos e dos injustos, dos ricos e dos pobres, dos bons e dos maus, entendendo que não existem criaturas sem problemas, sempre dispostos à obra de auxílio fraterno a todos, porque no dia que visitarão da luta e da dificuldade, receberão o apoio e a colaboração de que necessitem. Bem-aventurados os limpos de coração, que projetam a claridade dos seus intentos puros sobre todas as situações e sobre todas as coisas, porque encontrarão a parte melhor da vida em todos os lugares, conseguindo penetrar a grandeza dos propósitos divinos. Bem-aventurados os pacificadores, que toleram sem mágoa os pequenos sacrifícios de cada dia, em favor da felicidade de todos, que nunca tiram o incêndio da discórdia com a lenha da injúria ou da rebelião, porque serão então considerados filhos obedientes de Deus. Bem-aventurados que sofrem a perseguição ou a incompreensão por amor à solidariedade, por amor à ordem, ao progresso e à paz, reconhecendo acima da epiderme sensível os flagrados interesses da humanidade, servindo sem cessar ao engrandecimento do espírito comum, porque assim se habilitam à transferência justa para a atividade do plano superior. Bem-aventurados todos que forem dilacerados e contundidos pela mentira e pela calúnia, por amor ao ministério santificante do Cristo, fustigados diariamente pela reação das trevas, mas agindo valorosos com paciência, firmeza e bondade,
pela vitória do Senhor, porque se candidatam desse modo a uma coroa triunfante dos profetas celestiais e do próprio Mestre, que não encontrou entre os homens senão uma cruz pesada antes da gloriosa ressurreição. E aí, o irmão X vai terminando dizendo: a essa altura, o iluminado pregador passeou seu olhar límpido e percussiente pelo grupo e, finda uma ligeira pausa, fixou nos lábios um amplo e belo sorriso, arrematando serenamente: rejubilem-se cada vez mais quantos de vós estiverem nessas condições, porque hoje e amanhã são bem-aventurados na terra e nos céus. E em seguida ele retomou o seu passo leve para a frente e seguiu seu caminho, deixando-nos na estranha quietude e na indagação oculta de quem se dispõe a refletir e pensar. Então, essa passagem linda também do irmão X, que já há algum tempo eu não vinha falando de Humberto de Campos aqui, e cada vez que a gente lê Humberto de Campos, ele contando esses detalhes de Jerusalém que não estão nos evangelhos sinóticos, é um bálsamo, né, de entendimento. Mas veja, como ele fala ali em algum momento, né, no finalzinho ele fala que aqueles que conseguirem isso são quase que como profetas celestiais em triunfo. Veja, para a gente chegar a ser profeta celestial em triunfo, demora ainda muito. Temos que cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar. O importante é continuar tentando. E aí, meus irmãos, minha irmã querida, Ivana, eu quero terminar falando também, eu gosto muito de Maria Dolores, eu quero falar um poema ligado a isso, um poema de Maria Dolores, estamos no tempo ainda, chamado A Vida, está no livro A Vida Conta. A Vida Conta. E é lindíssimo também. Aliás, vai falar de Simeão, e não sei se vocês se lembram de alguns textos, inclusive hoje, e passados também, lá em Paris, naquelas rodas de Kardec, Simeão, o irmão Simeão, muitas vezes apareceu nos dando informações de altíssimo nível, né? Então, esse texto de Maria Dolores, esse poema Maria Dolores, uma poetisa, né, baiana, e aí ela desencarnou e voltou, continuando a fazer poemas pelas mãos de Chico Xavier. E está lá, então, no livro A Vida Conta, e se chama O Irmão do Caminho. Vamos lá. Simeão era muito moço ainda, quando escutou a história de Jesus. E, acendendo esperanças na alma linda, inflamou-se de fé, de amor e luz. Morando numa choça da montanha, junto de antiga estrada sem vizinho, era a bondade numa vida estranha, o amigo dedicado aos irmãos do caminho. Lia os ensinamentos do Senhor, mas afirmava precisar de ação que lhe exprimisse o grande amor na fé que decidira praticar. Na pequena morada, pobre e agreste, cavou no solo um poço, água de mina, que ele, olhos em luz e sorriso na face, oferecia a quem passasse, por lembrança de paz da bondade divina. Simeão, mais tarde, alcançara os 80 janeiros, trabalhando e servindo dia a dia, sem quaisquer outros companheiros que não fossem os viajantes, a pedirem pousada, companhia, uma noite de paz ou um copo de água fria. Alta noite, uma vez, chamou baixinho: Simeão, Simeão, meu irmão do caminho. E ele respondeu: Quem sois vós? Respondeu o interpelado: Um peregrino desacompanhado. Rogo pousada, meu irmão, chamou o forasteiro. Ergueu-se devagar o cansado hospedeiro. Fez luz, abriu a porta, mas o vento avançou
a chama da vela semi-morta. Entrai, disse o velhinho, agora sei que não estou sozinho. O velhinho, entre passos mal firmados, sempre movimentando a luz acesa, trouxe a bacia de água morna e leve, mergulhando-lhe os pés ensanguentados. Ao ver-lhe os dedos maltratados, disse ao viajante, tomado de surpresa: quanto sangue verteis? Como tendes andado? Deu-lhe o estranho viajante esta resposta leve: Deus te abençoe, amigo. A assistência é bem-vinda. Creio que devo andar por muito tempo ainda. E de joelhos Simeão, em lhe lavando os pés com infinito carinho, a refletir nas pedras do caminho, ao lhe tocar nas crostas das feridas, a fim de removê-las, viu as chagas abertas. Eram 2 estrelas. O velhinho assombrado buscou fitar-lhe as mãos com ternura e respeito e viu que estavam nelas grandes marcas da cruz, luminosas e belas. Ampliando o fulgor que lhe envolvia o peito, ele grita chorando de alegria: Jesus, sois vós, Jesus! E o Senhor, levando as mãos em luz, disse, abraçando o velho ancião: vem a mim, Simeão, é chegado o teu dia, de repouso e de luz no mais além. Simeão esqueceu a velhice e o cansaço e pousou a cabeça no seu regaço. Depois do amanhecer, outros viajantes chegaram como antes, pedindo água, descanso, conforto, mas viram que Simeão, o irmão do caminho, de joelhos para ali sozinho, muito embora sorrisse, estava morto. E aí, meus irmãos, a gente termina falando: bem-aventurados os misericordiosos, pois eles terão misericórdia. Essa realmente é um texto também maravilhoso de Maria Dolores, não é? A gente está no horário, então vamos 20, ainda temos 6 minutos. Vamos então conversar um pouquinho para quem tiver vontade de fazer algum comentário. Oi, Jorge. Anderson aqui. A internet, mais uma vez, não colaborou, mas todas as partes que eu pude ouvir foram muito bonitas. Com esse texto, traz alguma coisa emocionante, e esse texto da antologia mediúnica do Natal é muito legal, né? Muito bacana. Então, show de bola, conteúdo muito rico, né? Graças a Deus, só o Evangelho segundo o Espiritismo já é muita coisa, e o restante você um lembro importantíssimo, mas foi muito leve, né? Perdão, da misericórdia. Então é isso. Meu amigo Jorge, muito bom o seu estudo, trouxe bastante informações aí interessantes. No final, quase chorei aqui, né? O reconhecimento de Simeão, reconheceu Jesus, imagina, né? Que energia, que vibração, e a gente vê que vale a pena servir ao mestre, né? E também achei muito interessante, eu sempre falo dessa peneira de Sócrates, né? E a gente que é espírita, você usou aí, né? Hoje a gente tem a internet, muito fake news, a gente vai repassando. Então, eu sempre falo isso, rapaz. Nós, como espíritos, nós temos a obrigação de fazer esse filtro e não sair compartilhando informações inverídicas, informações, às vezes, sem, como a gente fala, né? Sem pé, sem cabeça. E isso aí é muito não é legal da nossa parte, que somos espíritos, né? Eu vi aí, foi colocado no grupo. A gente está sempre olhando o nosso grupo aí do Centro Espírita Irmã Laura. Esse dia colocaram aí falando sobre
essa certa cantora sertaneja aí, né? Marília Mendonça. No outro dia já apareceu um vídeo aí de um cara falando, um gaiato lá falando que é espírita raiz, cara, só pelo nome, você já... E aí falando um monte de besteira, e a gente vai, cara, compartilhando, sem nenhum discernimento, né? Acho que a gente tinha que olhar, ficar mais atento nisso aí, porque quando a gente compartilha uma informação dessa, uma informação que não vai ajudar em nada, nós somos responsáveis por ela também, né? Então, eu lembrei aí quando você falou da peneira de Sócrates. É isso aí, meu amigo. Alguém quer comentar mais alguma coisa? O Washington, a Ivana, não sei. Fique à vontade, tem um tempinho ainda ali, 2 minutinhos. Mais uma vez, primeiro parabenizar pelo estudo, porque muito bem falado, deixa a gente muito emocionado. A forma como você coloca, Jorge, realmente é impressionante. E você que eu tenho no Facebook, depois vai ver o que eu escrevi hoje à tarde. O que sai pela boca vem do coração. Eu coloquei mais ou menos isso. E isso tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, eu acho que é isso, conforme até o João falou, nós, como espíritas, a gente deve ter essa capacidade de filtrar, né, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, e principalmente as nossas palavras, postagens, né, hoje que a gente tem muito esse uso, e dizer que o estudo novamente caiu com o dia de hoje para a minha vida, porque foi um dia que eu tive sentimentos um pouco ruins, que não são coisas que me agradam, mas infelizmente passou, e que ouvindo eu mais uma vez tive a oportunidade de me colocar nesse estudo, ver o quão eu sou ainda... não sei se a palavra é fraca, acho que não é isso, mas impotente, talvez, em relação a alguns sentimentos, mas que é por aí, né? A gente saber que tem o sentimento, saber que a gente precisa passar por cima dele e tentar cada vez mais melhorar em relação a isso. Quando eles vierem, que a gente tenha a possibilidade de cada vez mais deixar que eles nos habitem cada vez menos, né? Então, mais uma vez, obrigada, e para mim foi maravilhoso. Eu compartilho dos seus sentimentos, exatamente. Eu tenho uma briga constante comigo mesmo. Não é fácil, como eu te falei, né? Aquela história da última semana, né? Olhar no espelho, você se sente culpado, não consegue na hora H. Eu sou uma pessoa extremamente crítica, eu faço tudo certo, eu tento fazer. Estou falando em relação à sociedade, em relação ao respeito ao próximo na rua, as coisas. Então, o camarada para numa vaga de deficiente, aquilo me incomoda terrivelmente. Aí até o cara do posto fala: você pode parar aqui. Eu vou parar na vaga de deficiente, meu caro? Poxa, mas se sua mãe precisar, o seu irmão precisar parar aqui para comprar um negócio aqui, ou na farmácia, eu já vi e reclamei, eu não consigo ficar quieto. Eu já vi gente parar na vaga da farmácia e foi fazer compra no Floresta, do lado da farmácia, e daqui a pouco chega de sacola. Então, eu não consigo, eu entendo, se você é hipócrita, você está falando, eu estou apenas lendo espíritos de altíssima luz, como o apóstolo Paulo, Simeão, Humberto de Campos, eu estou estudando com vocês. Mas no dia a dia é muito difícil, principalmente as pessoas retas, as pessoas que tentam ser retas, que fazem as coisas certas, que tentam respeitar o outro, não é? Que para na faixa de pedestre, aí vem o outro, corta você. É muito complicado o nosso dia a dia, porque as pessoas cada vez menos respeito têm.
não é? E o futuro é meio negro, porque as escolas não estão preparando para a educação, os professores têm medo, porque senão apanham dentro de sala de aula. Então, eu tenho muito medo pelas próximas gerações, porque a coisa está indo de mal a pior. Ninguém tem respeito a ninguém pela internet, por nada. Então, eu tenho esse questionamento diário e eu escorrego, porque eu não consigo ficar quieto. Eu tenho que reclamar porque tem alguma coisa. Tá, ou cada um faz a sua parte, igual o sabiá no incêndio da floresta, né? Com a aguinha no bico. Eu não consigo ser sabiá com a aguinha no bico ainda, entendeu? Enfim, vamos lá, vamos continuar tentando. O Washington quer fazer algum comentário? Sim, Jorge, gostaria sim. Primeiro, te agradecer por esse conhecimento, que muitas coisas hoje para mim foi nova, que eu nunca ouvi, nunca li, foi assim, muito emocionante. E compartilho também com você a respeito desse... A gente conviver socialmente, na rua, é muito difícil. Eu ando muito aqui no Amaral Peixoto, é bicicleta, é moto, em cima da calçada, isso me revolta. Tem dia que eu resmungo, tem dia que eu paro, tem dia que só fico olhando para a pessoa, mas a vontade é de fazer coisa errada, né? Então é muito difícil mesmo. E isso me deixa muito triste depois comigo mesmo. Aí depois eu vou refletir tudo que a gente estuda, de vários conhecimentos que já temos, e na hora de praticar a gente não pratica, né? Então, quero te agradecer, o estudo lindo, muita passagem aí que eu não tinha lido ainda, e muito obrigado por tudo. Bom, eu hoje não vou passar a bola para ninguém na prece final, não. Eu mesmo gostaria de fazer, se vocês me permitirem. E eu queria fazer, antes da prece propriamente de encerramento, eu queria fazer a prece psicografada em 25 de dezembro de 1873 pela médium Madame Creel, num círculo espírita em Bordeaux, na França, que é a prece de Caritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança, a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Que assim seja. Irmão Laura, seus colaboradores, nossos anjos de guarda, continuem a nos proteger no nosso caminho. Agradecemos pela semana que passou, agradecemos por estarmos bem no meio dessa pandemia, agradecemos aos bons espíritos que aqui compareceram essa noite, fluidificaram a nossa água e pedimos que eles continuem a nos livrar de todos os males, todos os acidentes, todos os incidentes no nosso dia a dia e nos façam refletir na hora
intolerância, que a gente possa refletir e segurar a nossa palavra, para que a nossa palavra não seja uma flecha lançada, da qual nós vamos nos arrepender depois. Graças a Deus, que assim seja, e até a semana que vem, meus irmãos. Graças a Deus, que assim seja. Valeu, pessoal. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Graças a Deus, boa noite noite a a todos. todos. Boa noite. Até semana que vem. Até semana que vem. Isso aí, velho.